Acho que eu esqueço. Muito bem. Tudo bem, meus amigos. Essa é a classe bíblica Verdade. E hoje nós vamos estudar a lição 5 com o tema Verdade sobre o Pecado. Então, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado. E como eu falei anteriormente, cada lição tem um tema relacionado à nossa salvação. Por isso, cada estudo dessa série é importante, tá? E hoje nós vamos entender várias coisas a respeito do pecado. Então, meus amigos, só fazendo uma recapitulação aí do que nós já estudamos, nas lições anteriores vimos que o pecado teve origem no céu, onde Lúcifer rejeitou a lei de Deus e rebelou-se contra ele, né, contra Deus. Como consequência de seu pecado, Lúcifer foi expulso do céu e recebeu o nome de Satanás, que significa adversário. Foi ele quem trouxe o pecado à terra, levando o homem a rejeitar a lei de Deus e rebelar-se contra ele. Ou seja, Satanás levou o homem aqui na terra a ter a mesma atitude que ele teve no céu. A partir daí, Adão e Eva e todos os seus descendentes tornaram-se pecadores. Na verdade, já nascemos pecadores, portanto, já nascemos separados de Deus, pois o pecado causa separação entre nós, seres humanos, e Deus. Se estamos separados de Deus, então estamos mortos, porque estamos separados daquele que é a fonte da vida. Por isso, é correto dizer que, ao nascermos nesse mundo, já nascemos condenados à morte. Eu quero ler com vocês esse texto que fala que o pecado nos separa de Deus. Então, pegue sua Bíblia aí, abra em Isaías 59, e antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração, tá? Ok? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos reunidos para mais um estudo da Tua Palavra. Hoje estamos estudando o estudo bíblico A Verdade. Hoje vamos aprender a verdade sobre o pecado e nós não podemos iniciar esse estudo sem pedir a Tua bênção, sem pedir que o Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento espiritual, nos ajude a compreender tudo que vamos estudar aqui. Não, não venhamos apenas aprender, mas possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender aqui e entender que é a Tua vontade para a nossa vida, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, mesmo que à distância, mas podemos utilizar essa tecnologia. E obrigado por poder compartilhar o Teu Evangelho com todos os amigos que estão acompanhando esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Então, Isaías 59, verso 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O verso 1, se você ler, você vai ver que diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e Deus também não é surdo para que não possa ouvir nossas orações. Mas existe algo que impede Deus de nos salvar e que impede a Deus de nos ouvir, de ouvir nossas orações. O que é isso? As nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade significa injustiça. Injustiça na Bíblia é o mesmo que desobediência, é um sinônimo de pecado. Então, mas os nossos seria assim, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados também cobrem o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Então, veja, o pecado impede a Deus até mesmo de ouvir as nossas orações. Por isso que, quando nós estamos em pecado, a primeira oração que nós temos que fazer para que Deus possa nos ouvir é uma oração de humilhação e confissão de pecados. Tá? Continuando aqui, então, nós vemos que o homem já nasce separado de Deus, por isso já nasce condenado à morte, né?
Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, nos deu Jesus, que tomou o nosso lugar, e pela sua morte nos deu o direito de novamente termos a vida. Pela união com Cristo podemos ter a vida eterna, pois aquele que tem o Filho, Jesus, tem a vida eterna. 1 João 5, 11 e 12. Tudo isso aqui que nós vimos, que eu falei, nós vimos na lição 3, a verdade sobre a origem do mal, e na lição 4, a verdade sobre o plano da salvação. Então, meus amigos, na Bíblia encontramos mais de 500 vezes a palavra pecado e pecador, e o plural delas, né? Então, vamos aprender o que a Bíblia fala sobre o pecado e o que podemos fazer para vencê-lo. Então, se a Bíblia fala tantas vezes essa palavra, se ela cita mais de 500 vezes a palavra pecado ou pecador, então é porque esse é um assunto relevante, né? Então, é importante nós estudarmos, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado e como nós podemos vencê-lo. Então, na primeira pergunta aí, qual é a definição de pecado na Bíblia? O texto, 1 João 3,4, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, qual é a definição de pecado na Bíblia? Então, é bem claro aí o texto, né? O pecado é a transgressão da lei. O que significa transgressão? Né? A palavra transgressão significa desobediência, ok? Então, o pecado é a desobediência da lei. Que lei? Claro que é a lei de Deus, né? Então, meus amigos, isso quer dizer que pecamos quando nós desobedecemos ou transgredimos a lei de Deus, tá bom? Isso é o pecado. Essa é a definição que a Bíblia nos dá de pecado. Muito bem, meus amigos. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para abrir o seu microfone e perguntar, tá bom? Ou quiser comentar também, fique à vontade. Vocês podem interagir sem problema nenhum, tá? Fica até melhor. Fica mais interessante para vocês que estão acompanhando, tá bom? Segunda pergunta: qual é a nossa condição por sermos pecadores e qual a solução de Deus para nós? Muito bem, nós vamos ver todos esses textos aí e alguns têm apenas um verso, outros têm 2 versos. E aí nesses versos aí nós vamos ver qual é a nossa condição por sermos pecadores, qual é a nossa condição como pecadores e qual a solução de Deus para essa nossa condição como pecadores. Entendeu? Nós vamos ver aí a letra A, vocês vão entender. Então, a letra A nós temos apenas um texto, é Romanos 6:23, e nele nós vamos tirar a nossa condição e a solução. Tá? Então o texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte, e nós já vimos que essa morte é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é a nossa condição como pecadores, né? Nós estamos condenados à morte. Se nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte eterna, então nós estamos condenados à morte eterna. E qual é a solução de Deus para esse problema? A solução de Deus é o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, enquanto o salário do pecado nos condena, né, à morte eterna, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos oferece como um dom gratuito, um presente de graça, né, a vida eterna. Essa vida eterna nós encontramos em Jesus. Entenderam?
Lá na lição, vocês vão ver uma explicação sobre esse verso, bem interessante. O que significa essa expressão, o salário do pecado é a morte, tá? Vocês vão ter lá na lição essa explicação. Na letra B, é um texto só, Romanos 5:10. Então, ele vai nos dar a nossa condição e a solução de Deus para nós. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, qual é a nossa condição por sermos pecadores, como pecadores? Nós somos inimigos de Deus. Essa é a nossa condição. E qual é a solução de Deus para esse nosso problema? Deus nos reconcilia com Ele mediante a morte do seu Filho. Certo? E aí, estando reconciliados com Deus, nós somos salvos pela sua vida, né? Pela vida de Jesus. Então, uma vez eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa, e aí eu falei que todo ser humano já nasce inimigo de Deus, por ser pecador, né? Por ter a natureza pecaminosa. E aí a pessoa não aceitou. Aí eu disse, tá bom, vou lhe mostrar na Bíblia. E aí eu mostrei esse texto aí. E esse texto é bem claro, né? Nós somos inimigos de Deus. Quem é que precisa de reconciliação, meus amigos? É quem é amigo ou quem é inimigo? Quem é que precisa ser reconciliado? Ou se reconciliar, né? São inimigos, né? Então, aí diz que nós precisamos ser reconciliados com Deus. E essa reconciliação é mediante a morte de Jesus. Ou seja, nós só podemos nos reconciliar com Deus porque Jesus morreu por nós. Sem a morte de Jesus, que nós estudamos na lição passada sobre o plano da salvação, sem ela nós não poderíamos nos reconciliar com Deus, portanto, sempre seríamos inimigos de Deus. Mas graças a Jesus, nós, nós podemos ser não mais inimigos, mas sim amigos de Deus, né? Então, vimos aí a condição e a solução de Deus para o nosso problema. Agora nós vamos ver um verso para a nossa condição e um verso para a solução. Ok? Letra C, Romanos 3:9, nós vamos ver a nossa condição. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, qual é a nossa condição como pecadores diante de Deus? Nós estamos debaixo do pecado. Ou seja, o pecado nos oprime, né? E aí, meus amigos, qual é a solução de Deus para isso? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, a nossa condição como pecadores é que nós estamos debaixo do pecado. Ou seja, o pecado nos domina, né? Ele nos oprime, mas Deus nos tira dessa opressão do pecado, né? Ele nos tira de debaixo do pecado e nos coloca debaixo da sua graça. Ok, meus amigos? Então, essa é a solução de Deus para este problema. Deixamos de estar debaixo do pecado, passamos a estar debaixo da graça de Deus. Letra D agora. A nossa condição está em João 8,34. Diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aí eu pergunto para você: você comete pecado? Se você comete pecado, se a sua resposta é sim, então você tem que reconhecer que você é escravo do pecado, ou escrava do pecado, né? Porque
próprio Jesus falou claramente que todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí, meus amigos, esse texto aqui é interessante. Vamos ver primeiro a resposta, depois eu comento ele. Qual é a solução de Deus para este problema? Está em Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, qual é a nossa condição como pecadores? Nós somos escravos do pecado. Qual é a solução de Deus? Jesus, pelo seu sangue, ou seja, pela sua morte, ele nos liberta dos nossos pecados. Olha só, vocês estão vendo, vocês perceberam que cada solução de Deus para os nossos problemas, por causa do pecado, todos eles passam por Jesus, passam pela morte de Jesus. Então, é por isso que Jesus é o nosso Salvador. Por isso que sem Jesus nós não poderíamos ser salvos. Então, Jesus, pelo seu sangue, nos liberta dos nossos pecados. Então, nós deixamos de ser escravos do pecado. Voltando aqui para o texto, eu disse que ia comentar. Todo que comete pecado é escravo do pecado. As pessoas pensam que obedecer à lei de Deus é uma escravidão. E elas acham que livre é a pessoa que vive a sua vida aí, fazendo a sua própria vontade, fazendo o que quer, aproveitando aí os prazeres do mundo. Mas, na verdade, essas pessoas é que são escravas, né? A pessoa que obedece à lei de Deus, ela não é escrava. Ela é livre. Ela é livre do pecado. Quem vive no pecado é escravo do pecado. Por exemplo, só um minuto. Por exemplo, muitas pessoas, né, gostam de tomar alguma bebida alcoólica, né? E elas têm prazer nessa atividade, né? Tem prazer em fazer isso. E acham que é careta, né? Ou sei lá o quê, ou qualquer outra coisa, quem não bebe, né? E aí você pode colocar qualquer outro tipo de droga nesse exemplo, né? Só que essa pessoa não consegue viver sem utilizar aquela droga, seja bebida alcoólica ou qualquer outra. Enquanto a pessoa que não faz uso dessas coisas, ela não sente falta delas, né? Ela não, para viver, ela não precisa dessas coisas, ela não depende dessas coisas. Mas a pessoa que utiliza essas drogas depende dessas coisas, porque ela sempre tem que estar utilizando. Então, quem que é escravo aí? É aquele que bebe, né? Aquele que utiliza outros tipos de droga. Então, é só um exemplo para você entender que quem obedece à lei de Deus é livre e aquele que desobedece, esse é escravo do pecado. Vamos continuar aqui. A letra E é a última dessa pergunta. Qual é a nossa condição? 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, qual é a nossa condição como pecadores? Nós vivemos na prática do pecado e procedemos do diabo. Esse proceder do diabo aí, meus amigos, é o mesmo que ser filho do diabo. Então, muitas pessoas dizem, todos são filhos de Deus. E nós já até comentamos aqui nesse estudo que isso não é verdade, né? Nem todos são filhos de Deus. Na verdade, nós não nascemos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus durante a nossa vida. Então, a nossa condição nós vivemos na prática do pecado naturalmente. Nós não nos esforçamos para pecar.
e por isso procedemos do diabo. E qual é a solução de Deus para isso? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, qual é a solução de Deus para esse problema? Nós vivemos na prática do pecado e procedemos do diabo. A solução de Deus é o novo nascimento. Então, quando a pessoa nasce de novo, aí sim ela nasce como filha de Deus, e aí a partir daí ela não vive mais na prática de pecado. Ela não pode viver pecando, diz aí 1 João 3,9. Por quê? Porque ela nasceu de novo, ela nasceu de Deus. Então, meus amigos, vejam aí que a nossa condição como pecadores, do jeito que nós nascemos, é totalmente miserável. Nós estamos completamente perdidos. Nós vimos aí, só voltando aqui, fazendo uma revisão, nossa condição. Nós vimos que nós estamos condenados à morte, aqui na letra A. Na letra B, nós vimos que nós somos inimigos de Deus. Na letra C, nós vimos que estamos debaixo do pecado. Na letra D, nós vimos que nós somos escravos do pecado. Na letra E, nós vimos que nós vivemos na prática do pecado. Então, essa é a nossa condição do jeito que nós nascemos. Então, nós nascemos completamente perdidos. E é por isso que nós precisamos das soluções de Deus para cada um desses problemas. E a solução de Deus nós vimos que é Jesus. Jesus é a solução para cada um desses problemas que nós vimos aqui, que nós temos por causa do pecado, né? Terceira pergunta agora, a quem pertence o perdão? O texto é Daniel 9:9, que diz assim: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, a quem pertence o perdão? Está bem claro aí, né? Ao Senhor nosso Deus. Então, o perdão pertence a Deus e é por isso que somente ele pode perdoar pecados. Quando Jesus esteve na terra e ele perdoou pecados, Jesus, se não fosse Deus, ele teria blasfemado, e blasfêmia é pecado. Só que a Bíblia diz que Jesus não pecou. Por que que Jesus não pecou? Porque ele é Deus. Ele não blasfemou por ter perdoado pecados, porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, é claro que ele teria pecado, tá? Então, meus amigos, o perdão pertence unicamente a Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Então, ser humano nenhum tem poder, ser humano nenhum pode perdoar pecados. O perdão pertence somente a Deus. Agora nós vamos ver na quarta pergunta o que devemos fazer para receber o perdão de Deus. São 6 passos aí que nós devemos dar para receber o perdão de Deus, tá bom? Então acompanhe aí, não precisa anotar, a não ser que você queira, mas depois você vai ter a lição aí para ter todos esses textos e saber quais os passos que você deve dar para receber o perdão de Deus. Então vamos ver aí na letra A, Atos 10:43. Dele, aí você vê o contexto, os versos anteriores você vai ver que está falando de Jesus. Então, dele, Jesus, né? Todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A palavra remissão é o mesmo que perdão. Então, qual é o primeiro passo para nós recebermos o perdão de Deus? Primeiro passo, nós temos que crer no nome de Jesus, crer em Jesus, né? Quem crê em Jesus, todo aquele que nele crê, recebe perdão de pecados. É isso que está falando aí. Então, crer em Jesus é o primeiro passo. Segundo passo, segundo Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Essa história de Davi é bem interessante e eu aconselho você a ler
ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, né, 11 e 12, o pecado de Davi, como Davi cometeu pecados terríveis ali, né, adulterou, assassinou, e ele passou tempo sem reconhecer o seu pecado, sem se arrepender do seu pecado. Se Davi tivesse morrido ali nesse período, ele teria morrido perdido. Mas Deus, na sua misericórdia, manteve a vida de Davi e até que um dia enviou o profeta Natan até Davi e Davi, então, só então Davi reconheceu o seu pecado. Então, esse é o segundo passo, é reconhecer o seu pecado. Quando Davi falou aqui, pequei contra o Senhor, ele estava reconhecendo que ele havia pecado contra Deus. Esse é o segundo passo. Interessante que a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. E Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele nunca pecou, né? Ele cometeu pecados terríveis. Quem aqui já mandou matar o cônjuge de alguém para ficar com essa pessoa? Acredito que ninguém. Mas Davi fez isso. E ainda assim ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi é chamado assim? Porque ele era um homem sincero, que pecava, como todo ser humano, mas que se arrependia dos seus pecados, né? Então, nós também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Letra C agora, terceiro passo, Lucas 18, 13 e 14. Isso aqui é bem interessante. Olha só, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, está falando do publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele está se referindo ao fariseu. Porque todo que se humilha todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, aqui esse texto de Lucas 18, ele fala ali não lembro se é a parábola, eu acho que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, você lê os versos antes, você vai ver ele orando a Deus, mas na oração ele se exaltando ali. Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores, eu faço isso, eu faço aquilo, e essa é a oração dele. Enquanto isso, o publicano, né, que era considerado um pecador, né, pelos fariseus, ele se humilha ali diante de Deus e reconhece que é um pecador. E a oração dele é: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus disse que o publicano desceu justificado ou perdoado para a sua casa. Ou seja, o publicano recebeu o perdão de Deus e a justificação. Nós vamos estudar mais para frente sobre a justificação, você vai entender o que é isso. Já o fariseu, não. Ele não foi perdoado nem justificado. E aí Jesus completa dizendo que quem se exalta, como o fariseu fez, será humilhado. Mas quem se humilha, como o publicano fez, esse será exaltado. Então, qual é o terceiro passo aí, meus amigos? Terceiro passo, você tem que se humilhar diante de Deus. Quando você for orar a Deus para ali confessar o seu pecado, a primeira coisa que você deve fazer é se humilhar diante dele. Reconhecer que você pecou, que você é um pecador miserável, que você precisa da graça de Deus, reconhecer que sem Jesus você nada pode fazer, né? Então, esse é o terceiro passo. Quarto passo agora, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O quarto passo é o arrependimento. Você precisa se arrepender e se converter. A conversão, ela quer dizer que há uma mudança de atitude, tá? E nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero focar aqui no arrependimento. Então, Jesus, na sua, na sua mensagem inicial, na sua pregação inicial,
quando ele começa o seu ministério, você pode ver isso em Mateus capítulo 3, ele cita o arrependimento, né? Então, o arrependimento é essencial para a nossa salvação. Não existe salvação sem arrependimento. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Depois que Jesus foi batizado, foi tentado no deserto, diz aqui Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. E o que é que nós vemos hoje, meus amigos? Nós vemos nas igrejas, né, evangélicas, cristãs, nós vemos uma mensagem, né, mais de autoajuda ou mais de prosperidade do que um chamado ao arrependimento, né, um chamado ao pecador para que abandone os seus pecados, né? Então, enquanto as pessoas estão lá, estão ouvindo mensagens agradáveis, né? Mas enquanto isso elas estão caminhando rumo à perdição, né? Então nós precisamos de mensagens de exortação, mensagens que nos despertem, que chamem a atenção de nós como pecadores, né? Mensagens de arrependimento, ok? Quinto passo agora, Salmos 32:5. Juntamente com o arrependimento, esse aqui está ligado, né, ao arrependimento. Diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o quinto passo aí, meus amigos, é a confissão do pecado, ou dos pecados, né? Então, aqui o salmista que escreveu o Salmo 32 foi Davi. Então, Davi disse: confessei-te o meu pecado, ou seja, confessei o meu pecado a Deus, a minha iniquidade, ou seja, o meu pecado não mais ocultei, não mais escondi de Deus, se bem que nós não podemos esconder nada de Deus, né? Mas esse ocultar aí é no sentido de não confessar. E aí ele disse, né? Davi disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que que Deus faz depois que nós confessamos as nossas transgressões, os nossos pecados? O próprio Davi responde: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, meus amigos, o perdão vem depois da confissão dos pecados. Então, só relembrando aí os 5 passos que nós já vimos, nós precisamos, para recebermos o perdão de Deus, nós temos que crer no Senhor Jesus, nós temos que reconhecer que pecamos, reconhecer o nosso pecado, nós temos que, fugiu aqui da minha mente agora, o terceiro passo. Vamos voltar aqui. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados. E ainda tem o último passo, que a letra F está lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, ou seja, as suas desobediências, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, olha só, o sexto passo aí é deixar o pecado, ou seja, é abandonar o pecado. Quem é que alcança a misericórdia de Deus? Não é aquele que encobre as suas transgressões, não é aquele que esconde os seus pecados de Deus. Novamente, é no sentido de não confessar, mas sim aquele que confessa, esse foi o passo anterior que nós vimos, mas também que deixa o seu pecado. Então, veja, meus amigos, não basta só dar os 5 primeiros passos e receber o perdão de Deus. Deus quer que a gente deixe o nosso pecado, que a gente abandone, tá? O perdão, ele vem depois do quinto passo, mas ele vem juntamente com a decisão de você abandonar o seu pecado. Então, quando você se arrepende, uma das coisas que está envolvida no arrependimento verdadeiro é a tristeza pelo pecado. Então, quem se entristece pelo seu pecado não vai mais querer cometê-lo.
não vai mais querer magoar a Deus com o seu pecado, né? Então, está envolvido aí com arrependimento e a confissão, a decisão de abandonar esse pecado. Esse é o arrependimento verdadeiro. Ok, meus amigos? Então, vimos aí os 6 passos que nós devemos dar, as 6 coisas que devemos fazer para receber o perdão de Deus. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Ou está tranquilo? Podemos passar. Se ninguém falou, então acho que está tranquilo. Vamos continuar aqui. Qual foi a atitude de Jesus diante de uma pecadora que foi apanhada em adultério? João 8, versos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, qual foi a atitude de Jesus diante de uma pecadora que foi apanhada em adultério? Jesus não condenou essa mulher, mas, ao mesmo tempo, ele disse: vai e não peques mais. Então, meus amigos, como nós estudamos lá na primeira lição, nós vimos que a Bíblia revela Jesus, né? A Bíblia fala, ela testemunha de Jesus, certo? E Jesus é a revelação do Pai. Então, se nós queremos conhecer o Pai, nós temos que conhecer Jesus por meio da sua palavra. Se Jesus é a revelação do Pai e ele teve essa reação ali, essa atitude diante daquela pecadora, isso significa que essa é a mesma atitude de Deus, Pai, diante de um pecador. Ou seja, Deus não nos condena por causa dos nossos pecados, mas o desejo de Deus é que a gente vá e não peque mais. Ou seja, é o que nós acabamos de ver lá em Provérbios 28:13, né? Quem confessa e deixa o seu pecado é que alcançará a misericórdia de Deus. Nós temos como próspero, né, aquela pessoa que tem muito dinheiro. Mas segundo o texto que nós vimos, eu vou até voltar nele, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então a pessoa pode ter o dinheiro que for, mas se ela não confessa os seus pecados a Deus, essa pessoa não é verdadeiramente próspera. Próspero é aquele que confessa e deixa os seus pecados. Esse é próspero por quê? Porque ele alcança a misericórdia de Deus. Ok? Então, meus amigos, o desejo de Deus é que a gente não viva na prática do pecado. Foi isso que Jesus falou para a mulher adúltera. Ela foi apanhada em adultério, né? Ela pecou realmente, mas Jesus não a condenou por isso. Jesus amou aquela mulher, mas Jesus falou: olha, filha, não peque mais. Abandone essa vida de pecado. Por quê, meus amigos? Por que Deus não quer que a gente viva no pecado? Porque o pecado, primeiramente, ele fere a Deus, né? Ele magoa o nosso Deus, né? Quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos crucificando a Jesus novamente. E o pecado só traz dor, tristeza e miséria para a nossa vida. E como Deus nos ama, nós fomos criados por Deus e o desejo de Deus é nos salvar. Deus não fica feliz quando nós sofremos por consequência dos nossos pecados. Então temos aí vários motivos para não vivermos na prática do pecado. Tá? Sexta pergunta agora: quem levou sobre si os pecados da humanidade? Isaías 53, versos 6 e 12. O verso 6 diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. E o verso 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, Jesus, né, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, a pergunta é, desculpa, quem levou sobre si os pecados da humanidade? Aqui no verso 6 de Isaías 53, diz que o Senhor, que está falando de Deus, o Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ou seja, Deus fez cair sobre Jesus os nossos pecados. E no verso 12 diz que Jesus levou sobre si o pecado de muitos. Então, quem levou sobre si os pecados da humanidade? Foi Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Agora, olha só que interessante. Esse verso aí, desculpa, meu Deus, estou com pigarro terrível hoje. Jesus levou sobre si o pecado de muitos, mas Jesus não levou sobre si o pecado de todos. Se você pensava assim, então você estava enganado. Eu também pensava assim. Até que eu, lendo esse verso, né, prestando atenção nele, eu vi que não. Jesus não levou sobre ele o pecado de todos, ele levou o pecado de muitos. E quem são esses muitos, meus amigos? Esses muitos são os pecadores que se arrependeram dos seus pecados. Então, Jesus não levou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Apesar de estar aí na pergunta, né? Jesus levou sobre si os pecados da humanidade, mas somente daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Nós vamos estudar mais para frente, mas nós já falamos isso na lição 3, que quando o pecador, no tempo do Antigo Testamento, se arrependia dos seus pecados, para receber o perdão dos pecados, ele deveria levar um animalzinho até o santuário e ali ele sacrificava aquele animal. Antes de sacrificar, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados a Deus, não ao sacerdote, mas a Deus. E aí, simbolicamente, os pecados dele eram transferidos para o animalzinho. E é por isso que o animal morria, porque o salário do pecado é a morte, o pecado passou do pecador para o animal, por isso o animal morria. Então, a mesma coisa acontece com a gente, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos o pecado a Deus, nós recebemos o perdão de Deus, mas esse pecado não desaparece simplesmente. Nós só recebemos o perdão de Deus porque esses pecados são transferidos ou foram transferidos para Jesus. E aí Jesus, então, ali na cruz, ele carregou esses pecados sobre ele. Por isso Jesus morreu. Jesus também era inocente, mas por estar carregando os nossos pecados, foi que ele morreu. Então, meus amigos, na sétima pergunta, nós vamos ver o que acontecerá com a pessoa que levar seu pecado sobre si. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa não se arrepende, confessa o pecado a Deus e, portanto, não recebe o perdão, o pecado dela não passa para Jesus. Então, o pecado continua sobre ela. E aí a pergunta é: o que acontecerá com a pessoa que levar seu pecado sobre si, ou seja, a pessoa que não recebeu o perdão de Deus? Levítico 22:9 diz: guardarão, opa, guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Levítico 22:9. Então, meus amigos, o que acontecerá com a pessoa que levar seu pecado sobre si?
aí diz que quem levar sobre si o seu pecado vai morrer. Então, meus amigos, é por isso que os pecadores serão destruídos no juízo final. Eles serão destruídos por quê? Porque Deus precisa destruir o pecado. E para destruir o pecado, Deus terá que destruir o pecador. Por quê? Porque o pecador não se arrependeu dos seus pecados, não passou os pecados dele para Jesus, né? E por estar levando sobre si os seus pecados, então é por isso que ele precisa ser destruído. Porque para Deus criar uma nova terra, isso é um estudo que nós vamos ter mais para frente, nessa nova terra, para que ela seja perfeita novamente, não pode haver pecado. Então, por isso que Deus vai destruir Satanás, seus anjos e todos os pecadores. Ok, meus amigos? Então, vejam a seriedade desse assunto. Se nós queremos receber de Deus a salvação, nós não podemos levar nenhum pecado sobre nós, senão nós vamos morrer. Agora, existe algum pecado que Deus não possa perdoar? Será que uma pessoa pode cometer um pecado tão grande que Deus não possa perdoar essa pessoa? Vamos ver dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. Primeiro, Isaías 1,18. Desculpem o meu filhinho aí, meus amigos. Vamos lá, Isaías 1,18 diz assim, ó. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, a pergunta é, existe algum pecado que Deus não possa perdoar? Segundo esse verso usa aí uma analogia, né? Ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlata ou como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve e brancos como a lã. Ou seja, segundo esse verso, não existe pecado que Deus não possa perdoar. E aí eu pesquisei o que seria o carmesim, né? Aí está aí, né? Carmesim, um tom de vermelho forte, brilhante, profundo. E escarlate é um tom de vermelho a pender para a cor laranja. Então, ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como o carmesim ou como a escarlata, Deus tem poder para perdoar e para torná-los branco como a neve ou como a lã. O outro texto é 1 João 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só. Então, o texto não diz o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Diz que ele nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, meus amigos, é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. É isso que nós concluímos através desses dois textos bíblicos. Agora vamos ver qual é o desejo de Deus para os pecadores, na nona pergunta. Ezequiel 18, 23 mostra claramente o desejo de Deus para nós. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele, né, o perverso, se converta dos seus caminhos e viva? Então, qual o desejo de Deus para os pecadores? O desejo de Deus é que né, pecadores, venhamos nos converter dos nossos caminhos e viver. Então, olha só, meus amigos, como o amor de Deus é revelado nesse texto, né? Aqui Deus diz que não tem prazer na morte do pecador, mas o desejo de Deus é que o pecador viva. Mas para que o pecador viva, se fosse pelo desejo de Deus, meus amigos, todos seriam salvos. Se fosse pelo desejo de Deus, todo pecador viveria, né? Deus não tem prazer na morte do pecador, do perverso.
mas o pecador precisa se converter dos seus caminhos. E, como eu já falei anteriormente, né, essa conversão é uma mudança de atitude. A pessoa é escrava do pecado, ela vive na prática do pecado, mas ela aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, então ela não vive mais na prática do pecado. Ela muda de atitude, né? Uma mudança radical de atitude. Então, se nós queremos ser salvos em algum momento da nossa vida, é preciso haver essa mudança de atitude, essa conversão, certo? A conversão no trânsito é você fazer um retorno, né? Então você estava indo em uma direção e aí você faz um retorno e volta na direção contrária. Então é isso. O mundo todo ele caminha rumo a um abismo. Esse abismo leva à morte, né? E aí todos nós já nascemos andando nessa direção, todos na mesma direção, caminhando rumo à morte. Mas em algum momento nós precisamos fazer a conversão, voltar no sentido contrário. E agora nós vamos andar no sentido contrário do mundo. E aí nós passamos de caminhar rumo ao abismo e passamos a caminhar rumo ao céu, né? E a última pergunta para nós concluirmos nosso estudo: é possível vencer o pecado? Nós vamos ler Romanos 6, versos 10 a 14, mas antes mesmo de nós lermos, nós podemos usar a lógica para responder essa pergunta. Meus amigos, se não fosse possível vencer o pecado, a morte de Jesus teria sido em vão, porque nós não poderíamos ser salvos. Então, se não fosse possível vencer o pecado, para que Jesus teria vindo morrer por nós? Se ninguém seria salvo, entendeu? Não tem lógica. Então, nós podemos responder essa pergunta usando apenas a lógica, mas nós vamos confirmar essa lógica na Bíblia. E aí você vai ver nesses versos que Deus mostra que é possível sim nós vencermos o pecado. Diz assim, Romanos 6, versos 10 e 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Olha só, está falando de morte para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12 e 13 agora. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Verso 13 e 14, continuando o verso 13. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros oferecei-vos a Deus, né, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, meus amigos, é possível vencer o pecado? Sim, é possível. Nós vemos isso aqui, ó, nos versos 10 e 11, que nós devemos morrer para o pecado. Aqui nós vemos que o pecado não deve reinar no nosso corpo e que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. E aqui, concluindo, diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Então, meus amigos, se o pecado não terá domínio sobre nós, isso quer dizer que é possível, sim, nós vencermos o pecado. Se nós devemos morrer para o pecado, é porque é possível, sim, nós vencermos o pecado. E o nosso maior exemplo foi o Senhor Jesus Cristo, que veio a essa terra e não pecou, né? Então, Jesus nos deu o exemplo de que é possível, sim, vivermos sem pecar. Agora, isso só é possível também, meus amigos, mediante uma vida de comunhão constante com Jesus, né? Jesus não pecou porque ele foi o único ser humano que viveu em comunhão constante com Jesus, com Deus, né? Ou seja, Jesus, ele estava o tempo todo em comunhão com Deus. Jesus estava o tempo todo em constante oração. Jesus, quando podia, estava ali trabalhando em favor do próximo, né? Estava fazendo bem ao próximo. Quando podia, ele estava estudando a palavra de Deus. Então,
É por isso que Jesus não pecou. E é assim que nós vamos viver sem pecar também. Nós precisamos viver uma vida de comunhão constante com Jesus. E é Ele quem vai nos dar poder para vivermos uma vida sem pecado, tá bom? Então não queira lutar sozinho, porque você nunca vai conseguir. E aí você vai pecar, vai cair, vai levantar, vai cair de novo, vai levantar, vai cair de novo, até que um dia você vai desanimar e vai desistir da fé, vai abandonar a fé. E isso se você quiser lutar sozinho. Então não lute sozinho. Jesus não quer que você lute sozinho. Para isso, nós podemos receber poder dele para vencer o pecado. Assim como ele venceu, ele já venceu por nós, é pelo poder dele que nós vamos vencer. E aí, meus amigos, como todo estudo, nós precisamos, no final dele, tomar uma decisão. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura, leia comigo aí, com o microfone desligado. E se você quer tomar essa decisão hoje, você responda aí diante de Deus. Eu não vou ouvir, mas Deus vai ouvir a sua resposta. Fale aí que aceita, diga amém, que assim seja, enfim. Então vamos lá. Entendi que o meu pecado custou a vida do Filho de Deus. Jesus sofreu o castigo do pecado, a morte eterna, para que eu não sofra essa morte. Entendi que se eu permanecer nos meus pecados, não há esperança de salvação para mim, mas em Jesus posso receber o perdão dos meus pecados. Quero ser salvo por Jesus, por isso decido abandonar meus pecados e buscar forças nele para vencer essa batalha. Então, se esse é o desejo, se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, meus amigos, se você quer ser salvo por Jesus, então decida abandonar os seus pecados, decida buscar o perdão de Deus, dando todos aqueles passos que nós vimos, decida buscar forças em Jesus para vencer essa batalha contra o pecado. Não é fácil, mas nós vimos que também não é impossível. Nós podemos vencer sim o pecado por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, nós vamos concluir fazendo a oração final. Logo depois, nós vamos abrir um tempo aqui para quem quiser responder, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui da Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, por esse estudo esclarecedor a respeito do pecado. Nós vimos, Pai, que a nossa condição diante do Senhor é totalmente miserável, nós estamos completamente perdidos, por isso nós precisamos de um Salvador e nós reconhecemos que esse Salvador é o Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque Jesus, pelo seu sangue, pode nos purificar de todos os nossos pecados. Nos ajude a dar cada um daqueles passos que nós aprendemos, nos ajude a crer no Senhor Jesus, a reconhecer o nosso pecado, a nos humilharmos diante do Senhor, em arrependimento e confessando todos os nossos pecados, e possamos tomar a decisão também de abandonar cada pecado em nossa vida, para assim podermos alcançar a Tua misericórdia e assim recebermos o perdão destes pecados, Pai. E assim, meu Deus, possamos, por meio de um relacionamento com o Senhor Jesus, nascer de novo, sermos Teus filhos e não vivermos mais na prática do pecado, e sim na prática da justiça, na prática da obediência a todos os Teus mandamentos. Abençoe todos os nossos amigos que estão acompanhando esse estudo e que o Senhor venha ajudá-los nessa caminhada rumo ao céu, que eles não desistam, mas que eles possam perseverar até o fim para serem salvos. Entrego nas tuas mãos também suas lutas espirituais, seus problemas familiares. Se alguém está desempregado, Pai, conceda um emprego, um trabalho e, enfim, supra as nossas necessidades e nos ajuda, Pai, a te buscarmos de todo o nosso coração enquanto nós podemos te achar. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Bem, meus amigos, eu vou concluir aqui a transmissão do Facebook, vou parar a gravação também
E aí vai ficar aberto aqui para vocês, se alguém quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta. Se alguém quiser, tá? Fique à vontade. Se não tiver, então nós vamos encerrar. Mas desde já, se alguém for sair, eu agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês terem acompanhado mais um estudo. E o nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira que vem, na classe bíblica A Verdade, né? A nossa classe bíblica, agora no estudo sobre profecias, né? Quinta que vem nós vamos estudar Apocalipse 10, profecia de... Ali é João e o livrinho, né? Ali de Apocalipse 10. E na sexta que vem deve ter, deve ter não, vou fazer uma pregação, né? E sábado que vem o próximo estudo, nós vamos estudar a lição 6 dessa série A Verdade, que é a verdade sobre justificação e salvação. Nós falamos sobre justificação um pouquinho, né? E aí nós vamos estudar sobre isso semana que vem. Ok, Eline, a Eline está dizendo ótimo estudo, obrigada. Ela precisa sair, tudo bem. Então, meus amigos, alguém gostaria de... deixa eu concluir aqui.